Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá, estudantes, muito boa tarde a todos aqui do canal Eduque Mais São Caetano, Pernambuco. Estamos agora na nossa aula de número 16, nossa aula de arte. Eu sou o professor Davi Jefferson e estarei com você para que juntos possamos compreender cada vez melhor essa função que a arte ela desempenha em nossa sociedade. O tema da aula de hoje é muito bom, o papel da arte e do artista. Quem já parou para pensar um pouquinho sobre esses dois elementos no campo da arte? A arte em parceria com o artista. Existe arte sem artista? E existe artista sem ter a arte? É isso que nós iremos ver na nossa aula de hoje. E aí nós começamos pensando um pouco a respeito de qual seria a serventia da arte. Para que serve a arte? Por que é importante que nós estudemos a arte? A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura. Tudo isso através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Ou seja, a visão que nós precisamos ter sobre a arte é esse olhar estético. Afinal, o que para mim pode ser uma arte, para você pode não ser. Por isso que existe uma grande discussão a respeito da definição de o que é arte. É por isso que nós pensamos a arte hoje como esse elemento que visa justamente permitir que o sujeito ele expresse os seus sentimentos, a sua emoção e, acima de tudo, que mantenha a sua cultura enraizada através da arte. Afinal, cultura e arte são dois elementos que não podem andar separados. Eles andam juntinhos. Afinal, uma coisa colabora para a outra. E aí a arte ela pode ser representada por diversas formas, seja através da música, da escultura, da pintura, do cinema, da dança, entre tantas outras ferramentas da arte. Às vezes, quando nós paramos e pensamos um pouquinho sobre a arte, achamos que arte é apenas o desenho, é aquilo que está no papel, é aquilo que os nossos olhos conseguem ver, desenhados, pintados, quando na verdade a arte está em toda parte, inclusive em nós. Nossas emoções, nossos sentimentos, tudo isso está relacionado com o campo da arte. O teatro, por exemplo, quando nós estamos assistindo uma peça de teatro, o artista que está ali interpretando, encenando, ele está justamente fazendo isso, utilizando a arte como uma ferramenta para expor as suas emoções e todos os seus sentimentos. E aí a gente continua avançando e pensando, e a arte tem função? Na verdade, quais são essas funções que estão em torno da arte? E aí existem três que são principais: educar, informar e entreter. Às vezes pensamos que a arte é apenas para entretenimento, ou seja, para diversão, para que nós possamos relaxar através da arte, quando na verdade esse elemento, essa forma de aprender através da arte também serve como uma ferramenta educacional e informativa. A arte, ela também forma, inclusive, a história de um povo. É essa arte que vai estimular a percepção, a sensibilidade, a cognição, o pensamento, a expressão e a criatividade. Além disso, a arte tem sua função social. Isso aí é uma das partes cruciais da arte. Quando falamos de arte, nós falamos de cultura. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando do sujeito enquanto alguém que atua em uma sociedade. Então, por que nós iríamos utilizar a arte se não fosse como uma ferramenta social? E é muito importante nós frisarmos nisso, porque quando nós olhamos para as pessoas na sociedade,
nós vamos ver de fato que a arte ela consegue resgatar. É por isso que, como vocês veem aí no slide, é possível observar que existe como ressocializar através da arte. Ou seja, pessoas que estão à margem da sociedade, elas conseguem, através da arte, encontrar um caminho para voltar ao convívio social. E aí, olha o que eu trago para vocês. Essas duas imagens que vocês estão vendo são produções que foram feitas em uma escola prisional, ou seja, uma escola que funciona dentro da penitenciária Juiz Plácido de Souza, na cidade de Caruaru, aqui bem pertinho da gente. E aí, essas duas produções foram feitas por estudantes dessa escola prisional, que são detentos, que estudam dentro do presídio, e aí eles produzem desenhos, eles produzem pinturas em telas, eles produzem poesia, literatura de cordel, enfim, eles encontram na arte a oportunidade de ressocialização. Essas fotos, por exemplo, que vocês estão vendo, isso foi há alguns dias que eu estive nessa escola, eu ministro algumas aulas, algumas oficinas de literatura de cordel nesse colégio do estado, e aí eles produziram, como vocês podem ver aí, Paulo Freire ali na função de professor e uma sala de aula, e ao lado vocês veem uma equipe de professores, e aí cada um desses que vocês conseguem ver aí são professores desta escola, que um dos estudantes fez o desenho de cada um deles e mostra eles na própria sala de aula como já reeducados, ou seja, eles transformados e devolvidos para o convívio social. Então, está aí a prova viva de que a arte desempenha um grande papel social, ou seja, é a arte não apenas na função de entretenimento, mas essa arte na função de ressocializar. Ao longo de toda a nossa história, desde a Idade Média, desde os antepassados, eles usavam a arte como essa ferramenta justamente de transformação. As pinturas rupestres, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, mostrando a ação do homem, da caça, de como fazer para pegar a presa. Então, é a arte ensinando, é a arte como um fator social, é a arte como um meio de entretenimento também, que nós vamos ver aí o teatro, o cinema, a música fazendo parte da nossa história ao longo da vida, na verdade. E aí, vocês podem ver um grafite em um muro, isso aí foi uma ação que foi realizada em uma cidade de Tocantins, e aí, a partir da arte, essa manifestação cultural, eles procuraram buscar a quebra do preconceito, tanto racial quanto homofóbico, como também contra as mulheres. E aí eles utilizaram mais de 50 metros de muro, uma escola cedeu o muro todo branco, e aí os artistas começaram a fazer o grafite, que o grafite é um estilo de arte, e aí busca também essa expressão nas ruas, ou seja, é um método de que todos aqueles que passem, eles consigam enxergar através da arte não apenas uma pintura, mas uma forma de ver uma crítica social por trás daquela arte. Por isso que nós dizemos também que esse estilo de arte é um grito social para as ruas, no caso do grafite. E aí a arte ela deve ser analisada sob uma condição humanística, que mostra que as manifestações artísticas existem para tornar a vida mais bela. A arte ela deve ser valorizada em todas as suas concepções, seja através do desenho, da dança, da música, do cinema, do teatro, seja qual for a concepção, a arte ela precisa ser valorizada. E aí, para nós já caminharmos para a finalização sobre esta temática tão importante para a nossa sociedade, e o artista? Qual é o seu papel? Temos aí essa definição de Justino, que para ele vai dizer o que ele vê como sendo a função desse artista. E aí ele diz que a função do artista
é muito maior que vender ilusão e divertir. Para Justino, o artista é um agente transformador, um ponta de lança que se manifesta através de sua comunicação com o público. Nesse contato, a arte pode levar saúde, através do riso, a informação, o resgate de costumes e sotaques tradicionais daquele povo, e o incômodo que faz refletir e molda atitudes. Para o ator, antes de tudo, a arte gera identidade de um grupo social. Então, o artista é quem vai promover todas essas artes que nós já citamos. Então, fica aí essa importante atuação do artista. Afinal, é o artista que faz com que a sua arte ela permaneça viva e ela vá passando de geração para geração. Com essa aula de hoje, a gente compreende como a arte ela atua na sociedade e como o artista exerce essa função tão importante em relação à arte. Aí está na tela as referências do material que foi utilizado para a produção da nossa aula de hoje. Agora é hora de fazer a tua atividade, faça, envie para o professor, porque com certeza disso a gente não pode esquecer. Quem pratica aquilo que aprende, torna-se cada vez melhor naquilo que faz. Esta é a aula de arte número 16 do 8º ano. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Valeu!